Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre a Igreja Medieval e a gente vai entender um pouquinho como essa instituição foi tão importante para a Idade Média, qual a real importância da Igreja Medieval para a Idade Média. Aqui a gente tem uma basílica, da Nossa Senhora Aparecida, muito importante para os católicos do Brasil, É uma basílica muito grande, muito conhecida e muito visitada, Em 2018, para vocês terem noção, cerca de 12 milhões de pessoas visitaram este templo. É um templo muito conhecido pelos católicos brasileiros, E a Igreja Católica no Brasil, ela sempre foi muito forte, Atualmente, cerca de 60% da população se declara católica, E mais de 90% cristã, Tamanha a influência da Igreja Católica. Isso vem desde a nossa colonização, pessoal? Vale lembrar que Portugal era um estado, era um reino totalmente católico, muito influenciado pelo poder do Papa, Quais são as origens da Igreja Católica, Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica ela vai ser a única instituição que era capaz ali de oferecer uma certa proteção para as pessoas. As pessoas ficaram desamparadas, com o fim do Império Romano, sem um imperador, uma sociedade que se transformou, muito rápido, mas a Igreja continuou. O Império Romano ele caiu, mas a Igreja continuou, oferecendo apoio às pessoas que muitas se apegavam à Igreja, Pessoal, lá em 313, por meio do Edito de Milão, o imperador Constantino ele vai liberar o culto aos cristãos. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vale a gente lembrar que o cristianismo ele era perseguido pelos imperadores, porque a única religião era a religião do imperador, que deveria ser cultuada no Império Romano. A partir de 313, Constantino vai se converter também e ele vai então liberar o culto ao cristianismo, certo? Então a igreja vai começar a se organizar, porque agora eles não precisam mais ficar escondidos. Agora eles podem fazer seus templos e tudo mais. Então ela vai começar a se organizar. Em 395, com a crescente do cristianismo no Império Romano, o imperador Teodósio vai tornar então o cristianismo como a religião oficial do Império, Em 476 vai ocorrer o fim do Império Romano, mas a Igreja Católica ela vai continuar como instituição e uma das mais fortes instituições da Idade Média. Na verdade, a mais forte instituição da Idade Média. Aqui a gente tem a figura do imperador Constantino, que liberou o culto aos cristãos no ano 313. O patrimônio da igreja, pessoal. A origem do patrimônio da igreja, ela vem principalmente das doações de fiéis, Muitos fiéis que não tinham herdeiros, eles vão começar a deixar suas terras, os seus bens para a igreja. Também a gente pode relacionar a origem da igreja com a doação de alguns reinos. Por exemplo, a aliança com os francos deu terras à Igreja Católica também, Pepino, Breve, vai fazer doações para a Igreja Católica de terras, que também vai dar origem aos patrimônios da igreja. O Papa, pessoal, o poder do Papa vai ser sempre muito forte por conta que ele é o representante de Deus na Terra, Segundo a Igreja Católica, o Papa ele se origina do Pedro, Ele vem de Pedro, desde Pedro de Roma, que foi o primeiro bispo de Roma. Uma coisa que é interessante a gente analisar são os mosteiros neste período, o clero secular e o clero regular, E o papel dos monges nesse período também é muito interessante, porque eles vão ser o principal centro intelectual deste momento, junto com as ordens religiosas, como dos franciscanos e dos beneditinos. Beleza, galera? Neste vídeo nós falamos sobre a Igreja Medieval. Espero que tenham gostado e até a próxima.